Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa maravilhosa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E estamos falando aqui da Vulcabras SA, a Vulcabras SA que tem uma história fantástica, inclusive lá do tempo de infância, lá do sapato 752 também e dos primeiros tênis praticamente que nós tivemos aqui no Brasil, vieram através da Vulcabras, mas vamos contar toda essa história até para você entender e naturalmente entender como que está a situação econômica e financeira da empresa, já que ela divulgou o seu balanço agora do dia 31 de dezembro de 2022. Então vamos atualizar as informações, até atendendo aqui uma solicitação dos nossos inscritos, e quem sugeriu a Vulcabras foi o meu amigo Gilson Barbosa. Grande Gilson Barbosa, uma honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, espero corresponder às suas expectativas, bem como a expectativa de todos vocês que, caso queiram participar aqui do canal, e será um prazer tê-los conosco, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e aproveita, manda sugestão de empresas que você queira que nós façamos o processo de análise, mas também se inscreva, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. E falando em conhecimentos, os nossos conhecimentos também estão disponíveis lá na plataforma Hotmart, no curso de análise de balanços para investimentos, onde você vai aprender todo esse passo a passo, como que nós fazemos aqui para interpretar uma demonstração contábil, entender o que ela quer nos contar, e tudo isso você aprende de uma forma rápida, simples, didática e com custo muito baixo, bem como também o curso de valuation, que também está disponível na plataforma Hotmart. Mas vamos contar um pouquinho da história da Vulcabras, uma empresa que começa lá em 1952 em São Paulo, e ela começa sendo fundada pelo Michel Platon. E aí o Michel Platon monta toda uma indústria de calçados, na época era a Companhia Brasileira de Calçados Vulcanizados SA. E ali começa então toda a trajetória da Vulcabras. E a primeira produção ali, quando ela começa produzindo as botas, né? As botas que foram muito tradicionais lá na década de 50, e daí na sequência ela lança um grande sucesso que, nossa, durou tempos, muitos anos, os sapatos da Vulcabras, sendo os sapatos mais comercializados no Brasil, e em especial o sapato 752, né? E aí na sequência também lança toda a linha de calçados infantis também para as crianças, os calçados para as crianças, mas aí na sequência ele acaba vendendo a empresa para o Joseph Fugg. Aí o Joseph Fugg continua tocando a empresa e amplia ainda mais a participação, principalmente a partir de 1973, quando então faz parceria com empresas internacionais para produzir e para representar essas marcas aqui no Brasil, em especial a Adidas, a Lotto, a Puma. Então aqueles primeiros tênis lá na década de 70 vinham tudo através da Vulcabras. Já no ano de 1977, aí o que acontece? A empresa faz a abertura de capital, entra recursos dentro da empresa, justamente para poder impulsionar o crescimento da empresa. Então, sempre voltada para a linha de sapatos, botas e também na linha dos tênis esportivos, os tênis escolares na época, então tudo produzidos pela Vulcabras. Aí no ano de 1988 nós temos um fato marcante na história da Vulcabras, que é a venda do seu controle para os irmãos Bartelli. Os irmãos Bartelli lá, o Pedro Grendene Bartelli e também o Alexandre Grendene Bartelli. E quem é o Pedro e quem é o Alexandre? Eram os donos e são os donos da Grendene. Então praticamente quem comprou a Vulcabras foi a Grendene. E a partir de então, toda a Vulcabras passa a fazer parte do grupo da Grendene também. Qual que era o objetivo nessa história toda? O objetivo é que a Grendene tinha uma determinada linha de produtos mais voltada para sandálias, e aí encontrou na Vulcabras uma maneira de complementar a sua linha de produção com outros tipos de calçados. E a partir de então, já com o comando ali dos irmãos Pedro e do Alexandre, a empresa começa a crescer cada vez mais. Chega no ano de 2003, passa também a operar na Argentina, monta lá uma fábrica na Argentina, uma joint venture na Argentina, já dando o primeiro passo no sentido de uma internacionalização da marca. Já no ano de 2007, aí o que acontece? A Vulcabras compra a Azaleia. E a Azaleia, que tem também dentro do seu portfólio uma marca conceituadíssima no mercado, que iria complementar toda a linha da Vulcabras, que era a Olímpicos. A Olímpicos que havia sido lançado lá em 1975, então a ideia de comprar a Azaleia era mais para trazer a Olímpicos para dentro do portfólio da Vulcabras.
E a partir de então vai se especializando cada vez mais na linha de tênis, inclusive com parcerias também com outros grandes marcas, né, de calçados que vieram sendo representados aqui pela Vulcabras. Porém, daí chegando em 2011, com toda a ampliação que foi feita, nós começamos a ter daí aqui no Brasil uma crise dentro desse setor de calçados. E por que essa crise? Com a chegada de produtos estrangeiros aqui no Brasil, principalmente de Taiwan, da Indonésia, os tênis concorrendo com as marcas da Vulcabras, a Vulcabras sentiu tanto em queda de vendas como em queda de margem e começou a passar por uma série de dificuldades. E nessa série de dificuldades foi forçado, inclusive, a fechamento de fábricas, a demissão de milhares de funcionários, dá toda uma reestruturada, uma enxugada na empresa para ela poder renascer, começar de volta, né? Já que estava com um endividamento bastante alto devido a todas essas expansões, então teve que colocar a casa em ordem para poder voltar novamente. E quando ela volta novamente, aí ela já no ano de 2018 faz uma parceria com uma outra marca conceituada, Under Armour, e a partir desse momento passa a produzir e representar a marca aqui no Brasil. E agora, mais recentemente, no ano de 2021, passa também a ter exclusividade na marca da Mizuno. Então, hoje, o que a Vulcabras tem? A Mizuno, a Under Armour, a Olímpicos e a marca Azaleia foi transferida para a Grendene. Então, a empresa Grendene hoje é detentora da marca Azaleia e a Vulcabras ficou mais com a parte dos sapatos da marca Vulcabras e mais as 3 marcas de artigos esportivos que a gente acabou de falar. A empresa conta atualmente com aproximadamente 15 mil colaboradores, 15 mil empregos gerados pela empresa e atua em mais de 19 mil pontos de venda que distribuem todos os produtos da Vulcabras para todo o Brasil. Mas para que possamos entender como que está a situação da Vulcabras, trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também o balanço agora de dezembro de 2022. E através dos números vamos entender o que é a Vulcabras. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Vulcabras S.A. e para tanto trouxe para vocês que o balanço patrimonial, o que o balanço patrimonial faz? Ele vai nos mostrar tudo o que está acontecendo com o patrimônio da empresa, os bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. E aí nós temos também a outra demonstração que acompanha o balanço patrimonial, que é a demonstração de resultados, que vai mostrar qual o resultado, quais os resultados que a empresa vem gerando ao longo do tempo e de que maneira que esses resultados são gerados. Então vamos começar mostrando aqui o patrimônio da empresa através do balanço patrimonial 2019, 2020, 2021 e as informações agora de 31 de dezembro de 2022. Para que possamos entender o que é a Vulcabras, ela é uma empresa de 1 bilhão 355 milhões de reais lá no ano de 2019. E esse total de ativo aqui ele é separado em 2 grupos, ativo circulante, bens e direitos de movimentação, que também chamado de capital de giro, e o ativo não circulante, que daí já é um capital mais fixo. Não é totalmente fixo devido à presença aqui nesse grupo do realizável a longo prazo, valores a receber no prazo superior a um ano. Tá? Então, começando aqui pelo ano de 2019, 1 bilhão e 300 é o patrimônio da Vulcabras. Desse total aqui, 794 milhões é ativo circulante, é capital de giro, são recursos que estão em movimentação, gerando receitas para a empresa, que totalizavam lá em 2019 58,6%. A empresa fecha 2019 com 62 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 448 milhões em contas a receber e os estoques da Vulcabras eram de 241 milhões de reais. Chegando no ano de 2020, a empresa amplia o seu tamanho e vai para 1 bilhão 679 milhões. E esse aumento se dá no capital de giro, que pulou agora para 1 bilhão 110 milhões de reais, 66,2% de representatividade. Aumenta o volume de dinheiro em caixa, agora a empresa tem 239 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 574 milhões em contas a receber e 256 milhões de reais em estoques. Chegando em 2021, aumenta ainda mais o seu tamanho, 1 bilhão 995 milhões de reais, sendo que esse aumento também ocorre aqui no capital de giro, que vai para praticamente 1 bilhão e 300, apesar de uma redução no volume de dinheiro em caixa, que cai para 114 milhões, mas a empresa aumenta o contas a receber e aumenta também os estoques, que agora fecham com 493 milhões de reais. E percebemos agora, nesse ano aqui, que a empresa volta a investir, porque dentro do imobilizado tinha 250, 256 e agora passa a ter 319. É sinal de que a empresa está comprando mais máquina, mais equipamento e ampliando a sua capacidade de produção. Em 2022, a empresa agora é de 2 bilhões 520
E aí nós notamos que aqui no imobilizado ocorrem mais investimentos ainda. Então a empresa mostrando aqui que vem investindo no aumento da capacidade de produção. E o capital de giro também aumenta para 1 bilhão 593 milhões de reais, representa agora 63,2% de todo o ativo da empresa, melhora a posição de caixa com 197 milhões, aumenta o contas a receber para 769 milhões e aumenta os estoques para 567 milhões. Então, uma empresa que ela volta a investir na sua capacidade de produção, uma empresa que ela vem crescendo a cada ano, uma empresa que vem melhorando o seu capital de giro e vem aumentando aqui o seu volume de contas a receber e também aumentando os seus estoques. Olhando agora a parte de passivo, no passivo nós temos o quê? As dívidas de curto prazo no passivo circulante, dívidas de longo prazo no passivo não circulante e o total de endividamento, que lá em 2019 era de apenas 19,8%. Ela tinha uma dívida total de 267 milhões. Reparem que o ativo total da empresa é de 1 bi 300 e ela deve só 267 milhões, ela deve menos de 20% daquilo que ela tem. No ano de 2020, aí o que ocorre com a empresa? A empresa aumenta o seu volume de endividamento para 553 milhões de reais, através da obtenção de financiamentos aqui, de curto prazo e também mais financiamentos de longo prazo. Isso aqui foi uma prática comum lá no ano de 2020, que foi o ano da pandemia, quando as empresas recorreram a bancos, pegando financiamentos de curto e de longo prazo, para reforçar o caixa, reforçar o seu capital de giro, em virtude das incertezas do que poderia acontecer naquele ano de 2020, ano da pandemia. Passando a pandemia, no ano de 2021, a dívida ela permanece aqui praticamente estável aqui em termos de peso, né, 32%, e o aumento da dívida ocorre um aumento nominal indo para 638 milhões de reais. E agora, em 2022, o endividamento aumenta para 808 milhões de reais, mas ele mantém o peso, 32%, quer dizer, de tudo que a empresa tem, ela deve 32%. Então, até esse aumento aqui de endividamento, a continuação do aumento do endividamento, é que justifica esse crescimento da empresa, que ela vem usando capital de terceiros, né, através de endividamento, para sustentar esse crescimento, bem como também o aumento aqui do capital próprio da empresa. Olhando agora os resultados produzidos pela Vulcabras, lá em 2019 ela faturou 1 bilhão e 359 milhões, em 2020 com a pandemia o faturamento cai para 1 bilhão 179, passando a pandemia o faturamento já dispara 1 bilhão e 800, em 2022 2 bilhões e meio, então o faturamento da empresa desde 2021 vem numa crescente, mas mais importante do que o faturamento é a linha de baixo aqui, lucro líquido, quanto que a empresa está ganhando a cada exercício. 143 milhões de lucro em 2019, 31 milhões de lucro em 2020, e aí o lucro ele vai para 313 milhões em 2021 e 469 milhões agora no ano de 2022. Então reparem que a empresa aumenta também o seu faturamento e agora começa também o aumento do lucro da empresa. Trago para vocês nesse quadro aqui também como que está a situação financeira da Vulcabras através da liquidez geral, que mede capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, e liquidez corrente, que trabalha só no curto prazo. A liquidez geral ela sai com 3,09 lá em 2019, 2,08 em 2020, 2,19 em 2021 e 2,27 em 2022. Para cada R$1 de dívida que vai vencer no curto, médio e longo prazo, a empresa dispõe de R$ 2,27. Paga, sobra bastante, tranquila a situação financeira da empresa, se olharmos o futuro da empresa, né, já que a liquidez geral mede esse longo prazo. Já a liquidez corrente, olha só no ano corrente, só o curto prazo. Para cada R$1 de dívida, a empresa dispunha de R$ 5,32 lá em 2019, R$ 3,64 em 2020, R$ 2,63 em 2021 e R$ 2,80 agora em 2022. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$ 2,80. Então, quer dizer, uma situação financeira extremamente confortável, muita folga financeira, uma empresa que não apresenta problema nenhum em termos financeiros. Já o endividamento nesse outro quadro mostra aqui o tamanho e o comportamento da dívida da empresa. A dívida que vinha baixinha, praticamente 19,8% lá em 2019, ela aumentou ali na época da pandemia para praticamente 33%. Aí em 2021 recua ali para 32% e se estabiliza em 32%. Portanto, uma dívida estabilizada e uma dívida baixa perto do patrimônio da empresa. Nesse outro quadro aqui nós temos agora alguns indicadores relacionados à rentabilidade da empresa.
Começando pela margem líquida, que mede o quanto que ela ganha em relação àquilo que ela faz, de tudo aquilo que ela vende, pagando custo, despesa operacional, financeiro, impostos, quanto que sobra para a Vulcabras? 10,5% em 2019, 2,7% em 2020, 16,8% em 2021 e agora 18,5% em 2022. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa 18,5%. Rentabilidade do ativo é quanto ela ganha em relação ao investimento feito dentro do ativo da empresa. 10,6% em 2019, 1,9% em 2020, 15,7% em 2021 e 18,6% em 2022. Em relação a todo investimento feito, a empresa gerou um ganho de 18,6%. Já a rentabilidade do PL, que é o nosso terceiro gráfico ali à direita, mede o ganho dos acionistas. Quem tinha as ações da Vulcabras nesses respectivos anos ganhou quanto? 13,2% em 2019, 2,8% em 2020, 23,1% em 2021 e 27,5% em 2022. Ao ter as ações da Vulcabras, os acionistas tiveram ganho de 27,5%. Nesse outro quadro aqui trago para vocês também alguns indicadores relacionados às ações. Quanto que vale uma ação da Vulcabras? R$ 6,97. Esse é o valor patrimonial, com base no patrimônio. Se pegássemos todo o patrimônio, distribuíssemos entre todos os acionistas, caberia cada ação R$ 6,97. Mas, para você comprar uma ação da Vulcabras, o valor de mercado dela, cotado no último dia 7 de março, quando da gravação desse vídeo, R$ 10,91. Então, o valor de mercado dela está bem acima do seu valor patrimonial. O que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,57, que mostra que as ações da Vulcabras estão sendo comercializadas com um ágio de 57%. Lucro por ação com base nos últimos 12 meses, R$ 1,91, o que dá uma rentabilidade da ação de 17,5%. Por que a diferença desse índice aqui para a rentabilidade do PL que falamos há pouco? É que essa rentabilidade da ação ela é medida com base no valor patrimonial. E a rentabilidade do PL é medida com base no valor, a rentabilidade da ação é medida com base no valor de mercado e a rentabilidade do PL é com base no valor patrimonial. Por isso que dá uma diferença entre os dois indicadores. Dividendos por ação. No ano de 2022, a Vulcabras distribuiu 37 centavos a título de dividendos, relação preço/lucro de 5,71, que mostra que ao comprar as ações da Vulcabras, os acionistas vão levar perto de 6 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, 20%, 19,98% das ações estão sendo negociadas livremente na bolsa, né? Então o free float é a quantidade de ações que estão sendo vendidas no mercado, porque o restante está na mão dos controladores. E o tag along da Vulcabras é de 100%. O que quer dizer 100%? Que se a Vulcabras fosse vendida, seria garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento que seria dado para os majoritários. Também trago para vocês aqui nesse gráfico como que vem se comportando o valor das ações da Vulcabras nos últimos 5 anos. Lá em 2018, uma ação da Vulcabras era vendida a R$ 10,50. Durante o ano de 2018, ela vai despencando e chega ali a R$ 5,20. Então, ela caiu praticamente 50% ainda no ano de 2018. Em 2019, ela começa um processo de recuperação. Volta a bater na faixa dos R$ 8,00, oscila um pouquinho ali até R$ 6,50, R$ 7,00, volta lá para a faixa dos R$ 8,90, quase R$ 9,00. Aí nós temos a pandemia. Com a pandemia, a ação ela despencou para R$ 3,60. Passando aquele susto inicial da pandemia, reparem que desde então as ações elas vêm ali num processo de crescimento, claro, com algumas oscilações de subida e descida, mas sempre numa tendência de crescimento até ela atingir o seu ponto mais alto, quando chega a bater praticamente em R$ 15,00 no ano de 2022. E desde então aí as ações elas engataram ali uma sequência de pequenas quedas, culminando agora com uma cotação fechada agora no último dia 7, quando da gravação desse vídeo, com uma cotação na faixa de R$ 10,91. Então, por aqui você percebe quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Vulcabras S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Vulcabras S.A. Agora você já sabe o que é a Vulcabras, toda a sua história e principalmente você já sabe como que está a situação econômica e financeira dessa empresa. Uma empresa que, como a gente falou anteriormente,
passou por momentos difíceis ali, soube se reerguer e vem aos pouquinhos se reerguendo, inclusive até dentro daquele processo que eu havia falado ali de crise financeira. Na época, a Grendene tinha um free float de apenas 2%, quer dizer, 2% de suas ações só que estavam no mercado. E até para se reerguer, na necessidade de ter mais recursos dentro da empresa, eles fazem um novo IPO, né, no ano de 2017, justamente para trazer dinheiro. E com isso, eles colocaram mais ações à venda no mercado, tanto é que o free float hoje da empresa é de 20%, o que a princípio parece baixo, mas perto do que era de 2%, já é um free float bem mais significativo, né? Então, a empresa está aí, os números apresentados para você, caso tenha gostado dos números da empresa, né, para colocar no seu radar, né? E aí o canal Silas Eggo se propõe justamente a isso, a retratar as empresas, mostrar para vocês o que é a empresa e, naturalmente, mostrar como que está a sua situação econômica e financeira. Por quê? Para quem investe em ações ou pretende investir em ações, sempre tem que pensar que está entrando de sócio ou de sócia de alguma empresa. E nós temos que saber com quem estamos nos associando, quem está por trás dessa empresa, qual a história que tem por trás dessa empresa antes de nos associarmos. E, naturalmente, mais do que uma história bonita, são os números, né? Os números que vão nos dar uma segurança, tanto em termos de risco, para avaliar se a empresa apresenta risco, e o risco está associado ao que? A questão financeira, a questão do endividamento, e também nós temos que ter um olhar voltado para o retorno, e o retorno está mais relacionado à rentabilidade e à lucratividade que a empresa proporciona. E com base nessas informações, aí nós vamos formar a nossa consciência para o processo de decisão. Vale a pena, não vale a pena? Será que compro, será que não compro? Né? Então toda essa análise ela tem que ser feita. E a análise ela é feita aqui junto com todos vocês que nos mandam sugestões, nos mandam também comentários, complementando outras informações que acabaram não ficando gravadas aqui no vídeo, mas vocês nos mandam outras informações justamente para a gente poder construir esse conhecimento. E agradeço também ao pessoal que apoia o canal, a Infocerta Informática lá de Santa Catarina, do meu amigo Ramiro e do Diego também, que sempre estão junto conosco com manutenção de equipamentos de informática feitas de forma remota, né? E também agradecemos ao pessoal da Intermedia Networks, lá de São Paulo, representantes da linha Microsoft aqui no Brasil, onde você pode ter todos os produtos da Microsoft com um custo muito baixo e produtos legalizados na sua máquina para deixar a sua máquina cada vez melhor. E graças a todos esses parceiros é que a gente constrói essas informações para poder repassar para todos vocês e para que vocês usem as informações na construção do seu patrimônio, para que lá na frente possam ter uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.